Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário componiano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. O nosso tema hoje e nas próximas semanas será o da morte na Bíblia, a morte na Bíblia. Uma realidade que nos acompanha é inevitável para todo o ser humano. Diria, para todo o ser vivo. Todo o ser vivo morre. Então, vamos abordar este tema muito delicado, mas oportuno. E, como de costume, começamos com uma breve oração. E eu gostaria de tomar o hino das laudes do dia 2 de novembro, o dia dedicado aos fiéis defuntos. O hino das laudes. Não há vitória sem cruz. Pela cruz se vai ao céu. Seja a morte apelo à vida, como foi a morte em Cristo. A Deus pertence o mistério. Mas o mistério é promessa. Em Jesus ressuscitado, também nós ressuscitamos. Por vossa misericórdia, dai-nos, Senhor, a ventura de entrar na manhã eterna, na glória do vosso reino. Deus dos vivos e dos mortos, crer em vós é ter a esperança de encontrar na luz de sempre a paz do último dia. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, a morte na Bíblia. Mas qual é a origem da morte? De onde vem a morte? Esta é a primeira questão que podemos colocar ao aproximarmos os textos bíblicos relativamente ao tema da morte. A origem da morte. No Antigo Testamento, a morte era considerada como um castigo de Deus pelo pecado. Isso está muito claro desde as primeiras páginas da Bíblia. No livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, aí lemos, Deus se dirige ao homem que ele criou. Ele diz, podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, terás que morrer. Então, a morte, segundo este texto bíblico, é provocada por aquele ato de o homem ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo o Antigo Testamento, e a morte entrou no mundo.
A morte antes do ato do homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte não existia. Então é muito importante este primeiro aspecto, que a morte, segundo o autor bíblico, entra no mundo, surge do ato da grande desobediência do homem ao seu Criador. Então, isto é muito importante. O que nos interessa aqui não é se a morte existia antes da criação do homem. Interessa-nos aqui o fato de que ela manifesta-se como consequência, ela surge como consequência da grande e triste desobediência de Adão e Eva ao Criador. E ligado a isso, segundo o Antigo Testamento, foi o diabo quem induziu o homem a pecar. E foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, segundo o livro de Sabedoria 2:24. O livro de Sabedoria 2:24. E até se formos a ler o livro de Eclesiástico 25:24, a morte é vinculada à mulher. Foi pela mulher que começou o pecado. Por sua culpa, todos morremos. Então, estas são afirmações muito fortes que até podem ferir as mulheres, mas o autor bíblico não tem intenção nenhuma de ferir a mulher ou ferir o homem, mas simplesmente o que se realça aqui é o fato de que a origem da morte é o pecado. A origem da morte reside na desobediência do homem e da mulher a Deus. Então, isto, irmãos, leva-nos a olhar para a realidade da morte, ao mesmo tempo que olhamos para a realidade do pecado. Não podemos separar. Ao querermos entender a morte no mundo, não podemos perder de vista a realidade de pecado. Esta é a mensagem, a meu ver, muito importante para nós também, como cristãos, e para o autor bíblico. O autor bíblico coloca as duas coisas juntas, não as separa, a morte e o pecado. Então, nós não podemos pensar a morte, refletir sobre a morte, interpretar a morte, querer entender a morte, sem entendermos o pecado, sem aprofundarmos a realidade do pecado. São duas realidades interligadas. Pecado, morte, morte, pecado. E importa esclarecer que a morte é consequência do pecado, entendido no sentido amplo. O pecador
aí então podemos até entender a morte do inocente, das crianças, dos justos. Depois vamos aprofundar ainda esse aspecto da morte do justo, mas já o autor bíblico vai ajudando-nos a combinar as duas realidades, a realidade do pecado e da morte. Então eu dizia, a morte do inocente, a morte das crianças, então não deve ser entendida como consequência do pecado que a criança cometeu, ou do pecado que o inocente ou o justo cometeu. É o pecado, dizia, entendido no sentido muito mais amplo, o pecado da humanidade, o pecado de todos os humanos, o pecado nosso como gênero humano. Mesmo que eu não tenha cometido o pecado, e eu posso sofrer as consequências do pecado. Então, o sentido de família, o pecado que comete alguém num continente, o pecado cometido na África, contra Deus, contra a natureza, pode ter consequências, não é? Negativas para quem está na Ásia, para quem está na Europa, para quem está nos outros continentes. Então, esta é uma ideia também muito importante, que aqui não aparece tão claramente nos textos que acabamos de ler, mas é bom porque podemos até pensar que o texto bíblico está está a falar mal da mulher, por exemplo, que o eclesiástico vincule à mulher, o eclesiástico capítulo 25, 24, o fato desse texto dizer, foi pela mulher que começou o pecado, por sua culpa todos morremos. Então, podemos dizer que o texto bíblico está de fato a lançar toda a culpa para a mulher. Enquanto aqui é preciso interpretar bem o que o autor bíblico está a dizer aí. É mulher como ser humano, como humanidade, não mulher como um ser de sexo feminino, mas é mulher como ser humano, como humanidade. E de fato, depois vai se falar de Adão, foi pela morte de Adão, foi pelo pecado de Adão. Então, só para dizer que, de fato, não podemos deter-nos muito ao que parece aí à primeira vista, de que a culpa é lançada para a mulher como a origem do pecado e a origem também da morte no mundo. Quanto à origem do pecado, a Bíblia exorta-nos a não colocá-la apenas em Eva ou em Adão e apenas no fim da vida. Pensar que pronto, que a origem tem início no fim da vida. Quando termina a vida, começa a morte. Ou quando Eva e Adão pecaram, aí começa a morte. É verdade isso, mas a Bíblia quer que não fiquemos só com essa verdade. Que não fiquemos só com essa verdade. Se formos a ler Romanos 5, 12 a 14, constatamos o seguinte, diz o texto: eis porque como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, esta é uma ideia que encontramos na Bíblia. Porém, como dizia, a mesma Bíblia convida-nos
a ir mais além desta ideia de Romanos 5, 12 a 14, como texto do Novo Testamento, mas também os textos anteriores do Antigo Testamento que acabamos de ler, do livro do Eclesiástico, do livro do Gênesis. Então aqui está claro o que Paulo diz aos cristãos de Roma. Eis porque, como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, Romanos 5. Então, São Paulo expressa a ideia de que a morte é consequência do pecado do primeiro Adão. Porém, aqui a morte de que se fala é uma morte já do ponto de vista do Novo Testamento. Paulo está a falar da morte espiritual, não da morte corporal. Da morte espiritual. É o sentido muito mais amplo, da morte. Então, devemos passar de uma interpretação da origem da morte em Adão, Eva, diabo e pecado, claro, a origem da morte, isso está na Bíblia, mas somos convidados a olhar mais além no que depois os textos bíblicos também vão fazer referência à morte espiritual, ao estado de morte espiritual. Mas isto está muito claro, sobretudo no Novo Testamento. Segundo o Novo Testamento, se formos a ler, por exemplo, o livro do Apocalipse 2:11, Apocalipse 2:11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Então, a segunda morte é a morte espiritual, a morte definitiva. Aquela separação de Deus, aquela vida sem Deus. Então é muito importante isso que encontramos já no livro do Apocalipse quanto à segunda morte. Mas também, se formos a ler a carta aos Romanos 6:4, a carta aos Romanos 6:4, portanto, pelo batismo, nós somos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Então, aí está bem claro, evoca-se o batismo como uma morte. Até o batismo é uma morte. Então, irmãos, passando da interpretação meramente física da morte, que é a morte física, a morte corporal, a morte do corpo, que tem origem, segundo o Novo Testamento, tem origem, segundo o Antigo Testamento, tem origem em Adão e Eva no seu pecado, no jardim do Éden, na sua desobediência a Deus. E o diabo foi quem os enganou
que os empurrou ao pecado. Até digamos, se queremos, foi quem os matou, foi quem os empurrou a pecar. Passando dessa percepção, dessa interpretação, à morte espiritual. Então aí vemos que a Bíblia admite sim a existência e a origem da morte física, mas o Novo Testamento convida-nos a dar mais importância à morte espiritual, que o livro do Apocalipse vai chamar de segunda morte. Então, admitimos sim a realidade da morte do corpo, porque é inegável e todos vamos passar por ela, mas a Bíblia convida-nos a tomar a sério a segunda morte. Aquela podemos evitar. A primeira morte é inevitável, todos passamos por ela, mas a segunda morte, sim, podemos evitar. Podemos não morrer a segunda morte. Enquanto que a primeira, todos, sim, morremos. Então, e a origem da segunda morte é a mesma que aquela da primeira morte, a desobediência de Deus. Então a Bíblia enfatiza a primeira morte, que é a morte do corpo, mas depois haverá uma segunda morte, que é a vida de condenação, a vida longe de Deus, a vida fora de Deus. Essa é a segunda morte, mas para ambas as mortes, não é? Ou se queremos, ou melhor, de ambas as mortes, a causa é a mesma: a desobediência de Deus. Quem desobedece a Deus morre no corpo e morrerá no espírito. E a primeira morte é comum para todos, mas a segunda morte é apenas para aqueles que decidem viver sem Deus. Aqueles que tomam a decisão de viver sem Deus morrerão pela segunda vez. A segunda morte. Então, irmãos, esta é a origem verdadeira da morte, a desobediência, e cabe a nós, primeiro, aceitar com fé a primeira morte, porque é inevitável, ninguém pode evitar, bons e maus, justos e injustos, pecadores e santos, todos morremos a primeira morte, todos passamos pela primeira morte, mas cabe a nós evitar a segunda morte, que é a morte espiritual, a morte do nosso espírito. Aquela sim podemos evitar. Mas de ambas as mortes, a única causa é a desobediência de Deus. Para a primeira morte, a causa, a raiz, reside na desobediência de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, e isto tem as suas consequências também naqueles, digamos, nos justos, nos inocentes, nas crianças, nos bons e nos santos, todos morrem pela consequência do pecado de Adão e Eva, mas para a segunda morte, aí sim Deus dá-nos
a possibilidade de evitá-la obedecendo a sua voz, cumprindo os mandamentos, vivendo o Evangelho do seu Filho Jesus Cristo. Podemos fazer uma a segunda parte do nosso raio-x bíblico de hoje, com o tema da morte na Bíblia. Acabamos de abordar na primeira parte a questão da origem da morte, segundo o Novo Testamento, e também segundo o Antigo Testamento, mas também segundo o Novo Testamento. Agora vamos outra questão que nos poderia provocar a nossa reflexão é o que acontece na morte. Na primeira parte foi qual é a origem da morte, agora, mas o que é que acontece na morte? Agora, na época do Antigo Testamento, já se conhecia o fenômeno da sobrevivência do ser humano à morte, ou o fenômeno da imortalidade. O fenômeno da imortalidade quer dizer a possibilidade de sobreviver à morte. No entanto, este fenômeno nunca é apresentada partindo da separação da alma e do corpo. Não é apresentada partindo daí a separação da alma e do corpo. Sabemos que a morte, em alguns passos também da Bíblia, é mesmo apresentada como separação de alma e corpo.
Então, vamos ver isso. A pessoa morre quando a alma se separa do corpo. Agora, a ideia da imortalidade, quer dizer, esta sobrevivência do homem e da mulher à morte, a imortalidade, é um fenômeno que já se conhecia, uma possibilidade que já se conhecia na época do Antigo Testamento, mas não foi abordada do ponto de vista desta separação da alma e do corpo. Agora, a Bíblia, para descrever o que acontece na morte, ela baseia-se mais na questão da respiração. Na questão da respiração. Na ausência de respiração. Quer dizer que seria a separação do corpo e do espírito, ou do corpo e do ar, se queremos ar, respiração, rua é o espírito, é o sopro. Então, partindo da vida que Adão recebeu de Deus, no livro do Gênesis, Deus soprou em Adão a vida. Então deu ar, e aquele ar, através das narinas, deu o ar. Então ele começou a respirar. Então, para a Bíblia, a morte é a ausência daquele ar que o nosso primeiro pai, os nossos primeiros pais receberam. Então, segundo a Bíblia, é preciso primeiro, para entender o que acontece na morte, é necessário olhar para a ausência de ar divino, ruá, em hebraico, ruá. Então, este ruá é o sopro, é o ar, é a vida. Se formos a ler o Salmo 104, sobretudo o versículo 29, e encontramos o seguinte: escondes tua face e eles se apavoram, retira sua respiração e eles expiram, voltando ao pó. Então, a ver, esta é uma descrição muito interessante da morte. O que acontece na morte? Deus esconde a sua face, Deus retira a respiração e a pessoa expira, volta ao pó. Aquele pó, aquele barro que era antes daquele sopro divino do livro do Gênesis. Adão era terra, era pó, era barro. Então Deus soprou nas narinas, começou a respirar, a viver, a ter vida. Então, segundo a Bíblia, o que acontece na morte? Deus, segundo o Salmo 104, Deus esconde a sua face e retira a respiração. Quer dizer que retira aquele sopro. É como se Deus se aproximasse do homem e chupasse das narinas aquele ar que deu a Adão
Então ele como que chupasse das narinas para retirar o ar e a pessoa fica sem vida. Diz a Bíblia, volta ao pó, volta ao barro, volta a não ter vida, como Adão antes do sopro divino. Então é muito importante a questão do ar. E qual é a mensagem disto? Aqui é a dependência. A dependência. A Bíblia, ao falar disto, quer convidar o destinatário da mensagem, que somos nós, a dependermos de Deus, a reconhecer que esta respiração, este ar, esta vida em nós pertence a Deus. Ele a dá ao soprar nas narinas da vida, mas também ele pode chupar e a pessoa fica sem vida. Então, é uma interpretação, digo, muito, se queremos, muito delicada, muito crua, muito forte, mas a mensagem aqui é a da dependência, que nós não podemos continuar a viver como se fôssemos os donos da vida, os donos do sopro que está em nós. Nós não somos os donos da respiração. Esta respiração é vida de Deus em nós. Então aqui é muito importante que a mensagem sobre o que acontece na morte. Deus que esconde a sua face, retira a respiração e o homem volta ao pó. Salmo 104. Então dizia que a mensagem é da dependência. Dependência a Deus. Quando o homem aprender a depender de Deus, quando o homem reconhecer que sem Deus ele não vive, então será capaz de evitar não a primeira morte, mas a segunda morte. Aquela de que falávamos, que é a morte definitiva, que é a morte do espírito. Então, o que acontece na morte? Retira-se a respiração. É uma imagem muito forte, mas que simplesmente nos convida a depender de Deus. Ricos, pobres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos devemos reconhecer que a nossa vida está nas mãos de Deus. Não podemos, como se diz vulgarmente, continuar a fazer e desfazer. Fazer e desfazer, como se fôssemos donos da vida. A pergunta ainda que nos acompanha é: o que acontece na morte? Outro aspecto que nos ajuda a aprofundar esta pergunta é a questão do sangue. O sangue. Derrama-se o sangue, perde-se a vida. A essência da vida está no sangue. Diz o livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vos tenho dado, fazer o rito de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. Então, esta relação entre vida e sangue e vida. Então, derrama-se
O sangue perde-se a vida, seca. O sangue seca a vida. Para de circular o sangue, perde-se a vida. Então, aqui também é importante este aspecto do sangue como essência da vida. O sangue é este elemento que circula pelas nossas veias e dá vida a tudo. É o sangue. Então, sem sangue nós não vivemos. Imaginem vocês um corpo sem sangue, uma pessoa sem sangue morre imediatamente. Não é só anêmico, mas morre. Então, a Bíblia diz que na morte, respondendo a esta pergunta, o que acontece na morte? Que o sangue derrama-se, perde-se, ou o sangue seca. O sangue seca. Mais uma vez, é um convite à dependência de Deus. E quem faz secar o sangue no corpo da pessoa e a pessoa morre, segundo a Bíblia, é Deus. Deus é quem faz secar o sangue e a pessoa morre. Então, mais uma vez, a dependência da vida divina. Quer dizer, o sangue que circula no corpo humano é um sangue que não dura para a vida eterna. O verdadeiro sangue, o sangue que deveria circular, é o sangue do Espírito Santo. Então, de fato, o Espírito é vida, o Espírito é o sangue que deveria mover-nos neste mundo, deveria ajudar-nos a viver segundo a vontade de Deus. Então, que a nossa vida, ou melhor, que a nossa vida circule o Espírito Santo de Deus no nosso coração, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Circule o Espírito Santo. Porque se nós confiarmos apenas no sangue físico, o sangue que conhecemos, o sangue vermelho, esse sangue, segundo a Bíblia, no dia da morte vai secar ou vai derramar-se e nós deixamos de existir. Mas se o que circular em nossas vidas for o sangue espiritual, quer dizer, o Espírito Santo de Deus, então nós permaneceremos para sempre. Morrerá o corpo, mas nós teremos vida eterna. Então, irmãos, penso que por hoje podemos ficar por aqui. Da próxima vamos abordar a questão do enterro na Bíblia, como se fazia o enterro e também onde se fazia o enterro e qual é a mensagem de tudo isso. Hoje foi mais uma introdução, não é, ao tema da morte na Bíblia. Na primeira parte falamos ou abordamos a pergunta, esta questão da origem da morte, qual é a origem da morte, e na segunda parte a questão de o que acontece na morte, também é interessante, as duas respostas que demos. Na morte a respiração é chupada e na morte também dizíamos o sangue seca.
segundo a visão bíblica. Mas isto não é ciência, pode coincidir com a ciência, mas não é ciência, não é biologia, é palavra de Deus. Então, são afirmações que a Bíblia faz sobre a morte para ensinar-nos simplesmente apenas a mensagem da dependência de Deus, que nós, insisto, devemos depender de Deus. Deixar que o Espírito Santo circule na nossa vida, circule nos nossos pensamentos pecaminosos, que o Espírito Santo circule nos nossos sentimentos pecaminosos, que o Espírito Santo circule nesse coração pecador. Então, esta é a mensagem. E se o fizermos, estaremos a reconhecer que dependemos de Deus e que a vida mais importante, a vida que importa, é a vida que nos vem do Espírito Santo de Deus. E essa deve ser preservada. É a vida eterna, é a vida que não morre. Enquanto que a vida física, a vida do corpo, podemos preservá-la sim, mas tarde ou cedo deixará de existir. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, grato pela atenção dispensada. Até a próxima. Como dizíamos, continuaremos da próxima a abordar o tema da morte na Bíblia e vamos, no próximo programa, estudar o tema do enterro na Bíblia e também dos lugares em que se fazia o enterro e vermos qual é o significado do enterro e também qual é o significado, a mensagem bíblica a partir dos lugares onde se enterravam os mortos. Até a próxima, então. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.